Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, no nosso quadro de quintas-feiras, o Turma do Fundão. Eu te convido a sentar aqui na última fileira da sala de aula, junto comigo, para a gente, quem sabe, ter um outro panorama sobre a educação, especialmente aplicando neurociência na educação. Então, este é o quadro Turma do Fundão, o famoso quadro do Nada Trivial, onde eu cutuco a educação. E os últimos posts, né, os últimos vídeos aqui do canal, acabaram gerando um pouco de confusão aí, especialmente quando os cortes foram para as redes sociais, né, mostrando uma certa reatividade, inclusive, da classe dos professores aos temas que são, quem sabe, mais dramáticos, né. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão da proibição dos celulares, né, e eu fui bem clara no vídeo, porque eu disse sobre a proibição dos celulares na escola, e muita gente discutiu como se fosse sala de aula, né, e não aqui no Nada Trivial, porque aqui, para assistir o vídeo inteiro mesmo, como você faz, né, não é comum, né, não são muitas as visualizações que a gente tem aqui no canal. Esses vídeos acabam tendo bastante repercussão quando a gente pega cortes provocativos, com o objetivo claro de trazer mais gente para cá, e definitivamente os cortes lá no Instagram, acabam gerando bastante polêmica. Esse último, então, foi sobre a proibição dos celulares, e na segunda-feira, no quadro Inspiring Brains, recebendo uma professora aqui no canal, nós também cortamos um pedacinho onde eu comentei sobre a minha visão de que neurociência poderia se transformar numa matéria horizontalizada dentro da educação, com o objetivo de explicar uma porção de fenômenos da biologia ou das ciências naturais, mas com um objetivo bem claro em autoconhecimento e autodesenvolvimento, e esse o pessoal já curtiu um pouco mais, né. Então, eu já queria começar esse vídeo que tem como objetivo discutir um pouco a carreira do professor, né, o que definitivamente quem é e quem não é professor, né, até porque eu recebi uma crítica de um dos nossos seguidores lá, que inclusive disse que vai parar de seguir o meu perfil no Instagram, porque eu estou falando de coisas que eu não conheço, né, que estão fora do meu conhecimento. Aí fico sempre me perguntando, né, quanto será que essa pessoa sabe sobre o que eu fiz, onde eu andei, com quem eu conversei, o que eu estudei, né? As pessoas muito presas. Outro dia, vocês lembram, eu fiz aqui um vídeo que as pessoas reclamou que eu sou veterinária, e não se eu sou veterinária, eu não posso falar de determinados assuntos, porque eu sou veterinária, né. E aí as pessoas se pegam na faculdade que você fez durante 4 ou 5 anos e esquece tudo que você estudou, né, porque afinal de contas tem alguma vantagem em ter mais de 50 e estar cheia de cabelo branco na cabeça, né. Então, aproveitei a famosa semana do saco cheio, né, que é a semana que nós estamos vivendo, com o dia do professor na terça-feira passada, hã, e que em geral, né, são esses feriados, os super feriados de outubro, em que junta o Dia das Crianças, que não é feriado por causa do Dia das Crianças, né, então o dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com o Dia dos Professores, faz-se um enorme feriadão na escola, e os hotéis estão cheios, porque eu fui fazer um evento na segunda-feira, e o hotel lotado de crianças e pais, porque estão todos ali curtindo o feriado de Dia do Professor. Fato, os professores realmente precisam de um sossego, especialmente no mês de outubro, onde as coisas realmente começam a pegar bem pesado, né. A gente já está com o terceiro, trimestre encaminhando-se, né, mais um para acabar o ano, todo mundo já bem desesperado com a ideia das avaliações, então quarto trimestre começando em outubro, outubro e novembro, onde tudo precisa ser definido e os professores principalmente se sentem bastante pressionados com alunos com mau desempenho, com alunos com dificuldade, com as famílias já começando a se preocupar com uma provável repetência, então nada mais justo do que um dia do professor em outubro com um direito à folga, né. Porque são uma das poucas profissões em que no dia dela é um feriado escolar, né. O dia do veterinário, por exemplo, os veterinários não ficam sem trabalhar, então é alguma vantagem a mais ser professor. Mas qual é o ponto efetivamente que eu queria tratar aqui? Primeira coisa, quem é professor, né? Quem se auto-intitula professor? É obrigatoriamente alguém que tenha feito pedagogia? Acho que não, né? Então, ou pedagogia e licenciatura poderia ser um professor? E que tal, pedagogia, licenciatura e mestrado,
em alguma área, né, porque forma um mestre. E o professor mesmo, ele só é um professor que merece ser comemorado no dia 15 de outubro, se for da educação básica. Um professor de ensino superior, por exemplo, já não entra nesse quesito. Porque o colega que disse que eu estava falando de alguma coisa que eu não conhecia, quem sabe não pesquisou o suficiente, não descobriu que durante bons 28 anos da minha vida, né, mais tempo, mais da metade da minha vida, eu recebi, presentinhos no dia do professor, dos meus alunos ou da minha família ou da instituição na qual eu trabalhei durante todo esse tempo, né. Eu fui professora todo esse tempo. Obviamente professora do ensino superior, né, mas já desde 2004, bastante interessada na educação básica, eu comecei a estudar sobre o tema e comecei a dar pitaco, né, na educação, já que eu não tenho direito de falar sobre ela, como o colega aí disse, que eu estou dando pitaco, onde eu não fui chamada, né, já comecei a dar pitaco na área de educação, dando formação para milhares de professores, orientando em consultoria milhares de escolas, né, porque trabalhamos com redes, inclusive municipais, né, e também com instituições, autarquias municipais e abordagens em escolas particulares. Então, inclusive com uma escola piloto de um modelo de ensino que a gente desenvolveu. Então, acho que realmente o colega que disse que eu não posso falar de educação, precisa pensar um pouquinho melhor quem é que pode, né. E o tema central aqui é pensando em Dia do Professor e pensando nessa minha história como professora, o que que nós temos realmente para comemorar? Será que a gente se deu conta de que a posição social do professor se depreciou por completo? Né, que essa escolha por essa carreira, ainda que muitas vezes uma vocação, né, algo um chamado, né, ou algo como o professor Pacheco fala, né, ou você se torna professor ou por vaidade ou por vingança, né. Então ele dizia que os professores dele tinham sido tão ruins com ele que ele, por vingança, resolveu ser professor, né. Qual é a causa, você professor que está aí me assistindo, para você ter se tornado professor? Será que, de alguma forma, o que se fala aí, a boca miúda, né, de que os professores, a maior parte deles escolhe essa profissão porque não tem outra possível, né? Fala-se muito isso dos especialistas da área de humanas, né? Quem fez um curso de geografia e se tornou professor de geografia, ou fez um curso de história ou de letras e se tornou professor dessas áreas e tal. Eu discordo, porque eu conheço professores nessas áreas incríveis e que adoram, na verdade, pegam como seu principal ofício dar aulas, né? Mas isso também acontece no ensino superior. Eu tive um colega que eu tenho o grande prazer de ter podido trabalhar ao lado dele na Santa Casa, professor Wagner Montor, que se estiver me assistindo agora, eu deixo um abração para ele aqui, um grande respeito pelo trabalho dele, que mesmo tendo a potência de ser um pesquisador incrível, que inclusive chegou a pesquisar fora do Brasil, ao voltar para o Brasil e conseguir uma posição, né, como professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, quase que acabou se dedicando integralmente à vida do docente, né, que foi uma coisa também que aconteceu muito comigo, né. Eu iniciei minha carreira para ser pesquisadora, mas depois me encantei com a obra de ser professor. Agora, que definitivamente, ao longo do tempo, essa profissão foi ficando num lugar meio estranho, né, num lugar meio de um servidor desse clientelismo que a educação acabou adotando, seja porque eu tenho um pai e uma mãe pagantes, ou porque eu tenho um pai e uma mãe que são eleitores, não é, e que precisam de alguma forma aceitar aquele fenômeno de educação que foi posto e que, cada um dos políticos, cada um dos governos quer impregnar ali com a sua forma de pensar, com a sua forma de entender o mundo, né. Eh a sala de aula continua sendo, professor, o seu reduto de autonomia, né, a gente batia muito no peito para falar sobre isso, e com os sistemas apostilados, com a perspectiva de uma avaliação única, inclusive uma avaliação que é externa, passou-se a entender que o professor tinha que buscar objetivos muito claros em relação a essas avaliações, e parte da sua autonomia foi embora, né. Recentemente nós vivemos no Brasil um período meio estranho em que jovens ou crianças eram instigadas a filmar seus professores em ação, né, filmar os seus professores dando aula, para depois
poder incriminá-los a respeito de qualquer tipo de divulgação ideológica, ou o que quer que seja, né. Então, nessa semana aqui que a gente comemora o Dia dos Professores, de professor para professor, né, porque eu não abro mão de ser qualificada como um, ainda que uns ou outros achem que não é o caso, né. Eu passei minha vida toda no tablado, eu passei minha vida toda dando aula, e me orgulho muito dessa profissão, me orgulho muito de ser mais lembrada, né, pelos meus alunos e pelas pessoas como a professora deles, do que como uma cientista ou como uma neurocientista. Me envaideço mais, né, então provavelmente sou professora, professor Pacheco, por vaidade, né, porque me envaideço muito de ter tido a oportunidade de falar, de explicar, de mostrar um raciocínio, de organizar as pessoas em torno de um conhecimento, de provocá-los. Mas sei, professor, que especificamente a depender do lugar que você atua, da disciplina que você atua, você está sendo massacrado por uma ideia, por uma contingência de que a educação está parada no passado, de que a educação não tem como se reinventar, de que a educação não presta atenção nas coisas que são realmente importantes, que é um bando de gente, né, quem sabe lunático, não é, que não entende a realidade, porque eu acho, professor, isso sobre o que é que vale a pena em ser professor, é que eu acho que nós, professores, temos uma liberdade que nem sempre a gente consegue usufruir, que não é a liberdade da cátedra, nem a autonomia da sala de aula, mas uma liberdade sobre opinar sobre o que é importante para o ser humano, sobre pensar o que desenvolve o indivíduo em cada uma das suas faixas etárias, sobre que tipo de provocação nós podemos fazer para emancipar esse indivíduo. Nós temos o livre trânsito na mente dos nossos alunos, mesmo quando eles não nos escutam, né? Nós temos campo aberto para o debate a partir da perspectiva das ideias com os nossos pares, mas também com toda a sociedade de alguma forma, porque a gente vai tendo acesso a formar cada um dos professores, a conversar com cada um, desculpa, a formar cada uma das profissões, né, como professores, a conversar com os pais que militam cada um nas suas áreas de trabalho profissionais e interferem com a sociedade de diferentes formas. Considero sim o professor uma peça-chave, uma peça meio pivô da sociedade, que integra vários elementos, que integra vários sistemas. E nós devemos nos envaidecer dessa posição, devemos nos envaidecer daquilo que a gente consegue contribuir. Então, quero aproveitar esse vídeo, primeiro, para afirmar categoricamente que você querendo ou você não querendo, eu sou professora e tenho orgulho de ser professora e sei exatamente o que vale a pena em ser professor. Pode ser que a sociedade ainda não tenha visto a nobreza do trabalho de um professor e busque negligenciar, porque não entende o cansaço, não entende a sobrecarga, não entende as triplas jornadas, fora aqueles que têm quádruplas jornadas, que ainda chegam em casa e ainda tem que dar conta de tudo. Mas fica aqui, né, um depoimento e, ao mesmo tempo, uma celebração do canal Nada Trivial, especialmente aqui no quadro Turma do Fundão, para você que é professor. Sinta-se não apenas abraçado ou acolhido, sinta-se envaidecido do que você faz, do seu trabalho na sociedade, e vamos